E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o apresentador na área para mais um vídeo. Cara, eu acredito que dessa vez agora a qualidade do vídeo deve estar melhor. Como é que você tá vendo aqui? A qualidade agora tá melhorada, né? Eu mudei algumas configurações, então agora deve estar massa, supimpa, ó, filezinho. Eu não demorei nem um minuto. Eu não demorei nem um minuto para configurar o negócio aqui, para dar qualidade. Tava meio fosco. Também tem a questão da qualidade, que eu não utilizo a luz natural, né? Que normalmente a luz natural é o sol. Eu uso a lâmpada como luz. Acho que alguns outros vídeos também tem essas coisas aqui do lado, que é roupa. É um cabideiro. É alguma coisa aqui. Bom, enfim, voltando aqui ao assunto do vídeo. Bom, o assunto desse vídeo agora é sobre tempo. Eu falei sobre o tempo num outro vídeo anterior, que tava bem ruim, né? Tipo, tava muito frio, tava muito frio. Eu também peço desculpa se o áudio estiver ruim, tiver um chiado, tiver alguns problemas. Eu não sei como é que eu seguro este fone aqui, esse microfone. Porque dependendo da maneira como eu coloco, a posição que eu coloco ele, o som, tipo, ele fica ruim pra caramba, mano. Ele começa a dar um chiadinho. E aí eu tenho que ficar pegando aqui, ó, só na delicadeza, sabe? Ficar assim, ó, só com o dedinho aqui, ó. Pim. Né não? Então, peço desculpas aí se o som estiver ruim. Voltando aqui ao assunto, né, do tempo. Cara, o tempo tá osso, mano. Já tem um tempo, já tem um tempo já que deu pra ver essa diferença grande. É, eu não sei quando eu comecei a reparar que o tempo tava começando a ficar meio maluco, mas eu acredito que desde 2020 o tempo já tava começando a ficar maluco. Sério, mano, tipo, tinha dia que ficava. Na cidade onde eu morava, né, que eu agora moro em outra cidade, o clima era muito estranho. Muito estranho, muito estranho, muito estranho, muito estranho. Eu já reparei isso daí muitas vezes. E eu sempre comentava com as pessoas. Eu falava, "Ó, mano, já percebeu que isso daqui tá estranho?" E a pessoa olhava, tipo, falava, realmente, né? Eu chegava pra pessoa e falava assim, meu, chega de manhã, já aconteceu de tipo assim, eu chegar de manhã e tá frio, aí batia lá pras 9 10 da manhã, calor, né, um calor considerável, chegava meio-dia, da tarde, moleque, um calorzão gigantesco, chegava de tarde, frio de novo, aí chegava lá perto de noite, né, lá pras 8 10 fazia um calor, e de repente chegava lá pra meia-noite, não sei o que, frio de novo, tá ligado? Tipo, é um tempo que é uma mudança de tempo, mudança de clima muito rápido, sabe? Muito considerável. Tipo assim, em instantes, o clima já muda, entendeu? Tipo, pô, em menos de uma hora tá quente, outra hora tá frio, outra hora tá quente, outra hora tá frio, outra hora tá quente, outra hora tá frio, entendeu? Essa bagunça de temporal, cara, foi um bagulho que começou a me deixar bem incomodado, porque, tipo assim, eu lembro muito bem que eu não era acostumado a isso, entende? Eu sou uma pessoa que observa bastante tudo, em geral, e eu tinha percebido isso daí, tipo, desde 2020, por aí, que eu comecei a olhar e falar assim, mano, o tempo tá estranho. Porque antigamente, cara, quando era dia de frio, meu, era o dia inteiro de frio. Quando era de calor, o dia inteiro de calor, entendeu? De manhã, de noite podia ficar mais frio ainda, de manhã podia aumentar um pouquinho o calor, beleza. Mas agora mudar pro frio, calor, frio, chuva, aí sol, aí calor extremo, e aí por aí vai, sabe? Num dia você, tipo, uma parada que, tipo, se pega uma semana de frio antes, era uma semana inteira de frio. Se pegasse uma semana de calor, era uma semana inteira de calor. Hoje não, pô. Hoje você tem um dia calor, no outro você tem um dia frio, no outro dia você tem um dia que tá chuvoso, no outro dia você tá um dia ensolarado, queimando couro cabeludo assim. E eu sei que muita gente aqui vai falar assim, cortando aqui um pouquinho, aqui vai ter um som aqui fora que os caras tá cantando música, mas eu acho que não vai pegar muito barulho não. Enfim, e eu sei muito bem que isso daí é por conta da poluição, né? Do da poluição. Agora como é que eu vou explicar isso daqui eu já não vou saber, porque eu não peguei nenhuma fonte aqui de pesquisa pra me mostrar o porquê que isso daí tá acontecendo. Mas isso daqui, cara, tem muito a ver com as mãos humanas, que a gente tá jogando muito gás pra cima, né? O famoso, acho que efeito estufa, se eu não estou enganado. Cara, eu estudei isso daí na sexta série, né? Desde então é um assunto bem interessante mesmo. Inclusive, foi por conta deste assunto que, se não me engano, eu acabei acompanhando um caso de um evento que aconteceu onde todos os países se juntaram para assinar um contrato lá, um contrato lá falando que não iam usar um tal produto. História rápida. As pessoas usavam um produto.
né? Todo mundo usava um produto. E esse produto, ele fazia muito mal pra atmosfera. Muito mal mesmo. Que se não me engano era spray, se não me engano acho que era spray que eles usavam. Mano, juntou todos os países e todos os países aceitaram tirar esse produto da lista, tipo, nunca mais usar esse produto. E por incrível que pareça, os caras, todo mundo concordou. Essa foi a primeira vez, acho que a primeira vez e única vez que todo mundo se juntou, todos os países se juntaram, se organizaram e aceitaram e tiraram, tá ligado? Tipo, primeira vez que isso daí aconteceu. Eu não sei se já teve alguma outra vez que isso daí aconteceu, mas faz um tempo já. Mas bom, daquela época ali foi a primeira vez. Eu não sei hoje em dia se já teve algum. Agora mesmo que não vai ter concordância nenhuma, né? Com um país dominando outros países e por aí vai. Então agora vai ficar difícil. Mas um dos maiores problemas desse clima estranho, severo, é pelas mãos humanas. Como exemplo, um exemplo que eu tenho claro aqui que eu posso explicar é sobre a chuva ácida. Eu estava estudando isso daí aqui, eu estava estudando sobre isso daí ontem, e basicamente qual que é a da chuva ácida? A chuva ácida é basicamente o seguinte, sol quente pra caramba, pá, ele, por conta do sol quente, ele acaba esquentando a água do mar, vamos dizer assim, mar, rio, lagoa, por aí vai. E aí essa água evaporiza. Quando essa água evaporiza, ela sobe. Quando ela sobe, ela vira o que? A nuvem. Eu acho bizarro isso daí também. Eu acho que vou falar isso daí no outro vídeo, né? Dessa noção que a gente tem, tipo assim, putz, o céu não é azul, o mar não é azul e as nuvens são feitas de água, tá ligado? Tipo assim, eu sei que muita gente vai falar assim, obviamente, isso daí, né? Obviamente, né? Meu, como é que você não vai saber, né, apresentador? E aí eu olho e penso, tipo assim, tá, mas eu não sabia, sabe? Tipo, a gente fica tão alheio que a gente não entende essas paradas. Mas enfim, e aí o que acontece? Voltando aqui ao assunto. Depois eu falo sobre esse assunto em um outro vídeo. O que acontece? Essas nuvens sobem, beleza. As indústrias, elas queimam. E elas, quando elas queimam as coisas e tudo mais, sobe gases, liberam gases. Para isso, elas precisam de espaço para liberar esses gases. E esses gases só tem um único local para ir, normalmente, que é para cima. Então, o que eles fazem? Eles deixam os gases subirem lá para cima. Esses gases, quando eles sobem, eles entram, esses poluentes gasosos, entram em contato com as nuvens. Eles entram em contato com as nuvens. Aí eles ficam junto das nuvens. As nuvens carregam de água, jogam a água no chão. Quer dizer, jogam água por aí no chão, em prédios, em rios, lagoas. E essa água, ela se junta junto com esses poluentes, junto com esses gasosos. E aí cai, filhote, cai bastante água ácida, né? Aí é que tá essa água ácida. Essa água ácida, ela vem através dessa junção de poluentes gasosos, que é o seguinte, a água ela é considerada água quando ela está no pH, se não me engano, 5,5. pH neutro é 7. Abaixo de, se não me engano, 5,5, a água começa a ficar ácida, entendeu? Então, tipo assim, uma água 5,3, 4,9 é uma água ácida já, entendeu? E quanto menor, maior a acidez da água. É basicamente dessa forma. Então você já entendeu como é que, tipo assim, as nossas mãos humanas já vão meio que transformando, como é que a gente vai vendo esse clima? É claro que não existe só indústrias que podem fazer com que a água fique ácida. Vulcões, por exemplo, elas também emitem gases para cima e isso também pode causar chuva ácida. Aí é uma forma natural. Só que você sabe muito bem que, opa, mexi aqui sem querer. Só que você sabe muito bem que, meu, não é todo vulcão que vai entrar em erupção. E sim, é mais fácil, tipo assim, as mãos humanas do que, tipo, você tem mais indústrias do que vulcões ativos. Você tem mais indústrias andando, gerando ali gases do que gases de vulcões. Porque não é todo vulcão que vai estar ativado. Vulcão, vulcão, vulcão. Não é todo vulcão que vai estar ativado, né? Então, basicamente isso, não é todo vulcão que vai estar ativado. Então, basicamente dessa forma que essa mudança de clima está acontecendo. Não é da chuva ácida em si, e sim por conta de todos os outros poluentes. Esse daqui foi só um exemplo do porquê que, tipo assim, essas coisas estão tão ruim. Os gases sobem tudo lá pra cima, fica aquela parada toda ruim pra caramba.
aquela junção, meu, acaba com basicamente o bioma, com os biomas inteiros. Também, se eu não me engano, o que acontece também é que esses poluentes, esses gases, eles acabam criando uma camada, eles acabam criando uma camada. O sol acaba não entrando aqui direito, aqui dentro da Terra, fica ruim. E, meu, é tenso. Aí a gente tem que lidar com essas paradas de clima ruim pra caramba, porque eu vejo muita gente falando sobre como o clima tá ruim, tá muito frio, tá muito calor. Cara, a gente tá quase vivendo aqui no Brasil. Foi mal. A gente tá quase vivendo aqui no Brasil. A gente tá quase vivendo neve no Brasil. Neve. Aqui no Brasil inteiro. Tipo, eu sei que neva já em alguns lugares do Brasil. Mas, meu, daqui a alguns anos praticamente, tipo 2030, 2050, vai nevar praticamente no país inteiro. Entendeu? Vai basicamente nevar no país inteiro. E aí, se não me engano, eu falei isso daí com uma pessoa lá, a pessoa disse que possivelmente isso daí não poderia acontecer, mas eu acredito que sim, isso daí possa sim acontecer, tipo, nevar, e vai ser uma loucura, mano. E a única coisa que as pessoas estão preocupadas é em como o frio tá do caramba, né? Tipo assim, qual o frio tá potente, o calor tá muito suportável. E ninguém fala nada sobre o clima, tá ligado? Tipo, o clima é nem aí. As pessoas já estão ignorando há muito tempo. Antes elas pagavam pra ver. Hoje elas vêm e estão nem aí, entendeu? Antes as pessoas falavam, não, o clima não vai ficar ruim. Agora que o clima tá ruim, ninguém tá nem aí. Tipo, tu olha e fala assim, nossa, tá calor, né? Sim. Culpa de quem? Da gente próprio. As pessoas ficam tipo, E agora que eu vi que minha blusa tá quase camuflando com a parede, mano. Ó, tô quase me camuflando aqui, ó. Nem dá pra ver, quase nem dá pra ver a diferença. Bom, era basicamente isso daí que eu queria falar. Não quero deixar o vídeo muito longo. Na próxima eu trago um vídeo maior. Na próxima eu trago um vídeo mais explicativo. Ou acho que melhor, eu trago um vídeo falando sobre efeito estufa, sobre esses outros problemas mais bem pesquisados. É, eu posso, tipo assim, fazer, tipo. É tipo um conjunto desse vídeo, né? Assim como alguns outros vídeos que eu também acho que fiz alguns. Já fiz alguns conjuntos. Com estudos, eu não sei se eu fiz. Eu acho que eu não fiz com nenhum com um estudo. Mas, bom, no próximo vídeo eu falo, né? Eu trago conjunto e tudo mais. Eu tô, eu tô prometendo isso daí em vários vídeos, né? Que eu vou trazer conjuntos de pesquisa, que não sei o que, eu nunca trago. É porque, mano, tipo, eu gravo o que vier na minha mente, sabe? Às vezes eu tô ali de boa, eu penso, putz, eu quero falar sobre isso. Aí eu vou lá e falo sobre isso daí, entendeu? E aí. Mas eu tô devendo aí fazer umas pesquisas de alguns vídeos e trazer alguns conjuntos. E nesse vídeo aqui eu vou. Um outro vídeo eu vou trazer o conjunto desse vídeo aqui. Com pesquisas, artigos científicos, vídeos. Vídeos não. Vídeos eu não vou trazer, né? Mas eu vou trazer umas pesquisas mais boladas. E é basicamente isso daí que eu quero apresentar pra vocês, né? O vídeo vai ficando por aqui. Apresentador saindo.